A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. E chegamos ao fim do nosso maravilhoso livro, essa leitura maravilhosa, né, da Isca de Satanás, de John Bevere, como se livrar de uma armadilha mortal, a ofensa. Gente, muita coisa para falar, né, mas às vezes não consigo expressar, né, mas vamos lá. Este livro, ele traz e trouxe para mim, particularmente, né, uma gama de conhecimento e principalmente de mudança, né, na minha vida, né? É uma temática que falar dessa temática, ó, isca de Satanás, as ofensas, né, é falar do nosso cotidiano, né, principalmente para nós que somos cristãos, né, que renunciamos o pecado todos os dias, né. Então, assim, eu não vou falar assim muito de um capítulo específico, porque todos eles têm a sua magnitude, todos eles falaram comigo em particular, todos eles eu me via em alguma parte da história, em alguma parte das páginas lidas, né. Então, assim, eu farei um resumão, né, do quanto já houve mudança em mim, mudança no meu agir, no meu modo de pensar e principalmente no meu processo de cura, porque isso foi bastante importante para mim, né? E eu digo logo assim que quem não leu, né, você não pode deixar de ler esse livro, porque a gente vê esse tema, né, e aí a gente pensa, bacana, né? Uma leitura para aprender a lidar com as ofensas que as pessoas têm conosco, nos fazem, né? Mas eu lhe desafio a encarar essa leitura, porque eu sei que isso vai falar muito mais de você, no meu caso, falou muito mais de mim do que do outro, né? É como se houvesse uma venda nos olhos, né, onde essa venda foi retirada, né, e os pensamentos veio, poxa, eu não sou melhor, né, não sou maior, nem sou mais merecedora de algo do que o outro, né? O outro também é filho de Deus, assim como eu. Então, assim, gente, uma mudança significativa, né? E para saber também, né, aonde eu estou me colocando, em que lugar que eu estou, né? E aí, falando dessa história da venda dos olhos, né, que como eu estou comentando, né, que eu acredito que foi tirada dos meus olhos, né? Louvado seja Deus, né? Eu lembro que aqui no livro, eu não vou falar do capítulo específico, eu falei, né? Mas no capítulo 6, né? É uma temática muito maravilhosa, mais uma, né? Que fala fugindo da realidade. E nesse capítulo aqui, ele fala uma historinha de uns colonizadores, né? Que me marcou também, né? E fala da história que eles chegaram em um lugar, né? E quando eles chegaram, ele perguntou a um sábio que morava lá e perguntou, né? Um grupo chegou e perguntou como eram as pessoas que moravam lá, né? E o sábio falou, respondeu com outra pergunta, né? Como eram as pessoas de onde vocês vieram? E aí os colonizadores falaram, lá as pessoas eram más, as pessoas eram individuais, as pessoas gostavam de fofoca, de coisas que não eram agradáveis. E aí o sábio vai e diz, pois aqui é exatamente como o lugar de onde vocês vieram. E aí os colonizadores, lógico, não quiseram ficar, né, e foram para outro lugar. E aí chegaram outras pessoas para colonizar e perguntaram ao sábio de novo, como é este lugar? Como é que funciona? E aí o sábio responde com a mesma pergunta. Como é o lugar onde você está? Onde vocês vieram? Como que é? E aí as pessoas foram falar, lá é maravilhoso. Lá as pessoas compartilham o que tem um com os outros, as pessoas são amigáveis, as pessoas são amáveis, adoráveis. E era um lugar muito bom. E aí o sábio falou, este lugar é exatamente igual ao lugar de onde vocês vieram, né? E aí o que foi tirado dessa história
para mim, né? Que não era o lugar, que não eram as pessoas, que não era o que era feito por lá, mas sim quem era você, como agia e como se portava diante das coisas, diante das pessoas, diante da ofensa, diante das iscas de Satanás, né? Então esse foi um dos aprendizados que eu tirei deste livro, A Isca de Satanás, né? Que às vezes nem sempre é o lugar, aliás, nunca é o lugar. Somos nós, como nós chegamos, como o nosso coração está, como o nosso coração chega. E aqui no livro também a gente aprende a lidar com isso, como lidar, como se conhecer, né? Como entender e compreender esse processo, né? Que acaba sendo o processo de cura, né? Eu como ofensor, nem sempre sou o ofendido, né? E usar também o amor do nosso Deus, né? O amor do Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Que foi tão ofendido, né, mas que nunca ofendeu. Então, assim, eu já deixo aqui um convite, né, para que você também seja agraciada, né, com as melhores leituras que tem nesse grupo de leitura, né, e também restaurada, renovada pelo poder do nosso Deus, porque é isso que eu sinto a cada término de uma leitura. E por incrível que pareça, cada leitura, cada temática parece que é algo, parece, não tenho certeza, que é algo que Deus está trabalhando naquele momento na minha vida, né? Então, eu já venho aí de algumas leituras e cada leitura, eu já até comentei com algumas meninas, a cada leitura parece que é coisas que estão acontecendo na minha vida atual. Às vezes eu nem percebo, mas precisa ser tratada exatamente naquele momento. Então, assim, eu sou muito grata por ter participado desse grupo, por ter lido principalmente essa temática aqui, que eu já digo que eu vou reler, né? Vou estar com muita saudade, então de vez em quando eu vou dar uma lida aqui nele novamente, certo? É uma leitura maravilhosa, a gente agrega muito, só lendo para saber, só lendo para ter esse sentimento a qual eu estou falando para vocês. Então, esse foi o meu resumão do que o livro fala, né? E tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Voltarei.